Fala galera da segunda série do ensino médio, professor Fernando, para mais uma aula de História. Nós continuaremos o assunto sobre a Revolução Francesa. Porém, na aula de hoje nós vamos abordar os seguintes tópicos: fases da Revolução Francesa e consequências da Revolução. Ok, mas antes de eu entrar nesse assunto e até retomar um pouquinho aquilo que a gente falou na aula anterior, nós vamos fazer a correção das atividades que eu te passei. Lembra no final da aula 1? Pois é, nós vamos corrigi-las agora. Então, acompanha comigo na página 636, a atividade número 1. É bem importante que eu vou ler aqui o enunciado para você, mas eu quero que você se atente bastante à imagem que a gente tem ali, ok? O terceiro estado sustentava as ordens privilegiadas. Esse é o início ali. Nós temos então a imagem aqui e, segundo o enunciado, quem está sustentando essa sociedade vai ser, o terceiro estado ali representado por aquele senhor. Nas suas costas tem pessoas com roupas de nobres, tá? Lembra lá daquela questão dos impostos? Tá, mas eu já te explico. Vamos ver o que a questão estava pedindo para você. A situação expressa na charge foi um dos fatores da Revolução Francesa, iniciada pelos burgueses, proletários e camponeses, indignados com a ordem monárquica e feudal. Olha, se você prestou muita atenção nas aulas anteriores, na aula anterior sobre a Revolução Francesa, você nem perderia tempo lendo as outras alternativas, porque ali a gente vê, no início, o terceiro estado sustentava as ordens privilegiadas. Isso ocorreu em várias sociedades. Porém, o motivo da Revolução foi na Revolução Francesa, ok? Ali depois vai ter outras, eu vou te explicar o porquê que não eram corretas elas. Revolução Inglesa, promovida pelos radicais de Cromwell, que indicavam a igualdade de todos perante a lei. Olha, se você voltar lá em Revolução Inglesa, você vai ver que também existiu a ideia de buscar igualdade, mas ela não foi promovida só por radicais não, ok? Revolução Gloriosa, idealizada pelo holandês Guilherme de Orange, com o objetivo de chegar ao trono inglês. Não foi bem isso, você pode retornar lá também e ver. Revolta do 18 Brumário, planejado pelos jacobinos. Nós nem estudamos ainda o 18 Brumário, então não teria como ser a correta. Revolução de 1789, quando a pobreza urbana e rural insurgiram-se contra as classes burguesas, proclamando a Comuna de Paris. Olha que não é o momento ainda, ok? Então, é a alternativa A. Tranquilo? Então, vamos agora para a questão número 2, que eu também passei para vocês. A questão número 2 tem um textinho ali, que diz assim: quem era a burguesia? Eram os escritores, os doutores, os professores, os advogados, os juízes, os funcionários, as classes educadas. Eram os mercadores. Ok, ele vai falando um monte de coisas. Para no final ela te perguntar assim: essa burguesia descrita por Leo Huberman foi responsável por uma das principais transformações políticas e sociais, que teve um impacto duradouro na história do país, onde ocorreu e mais amplamente em todo o continente europeu. Essa burguesia está ligada a... Olha, eu sei que eu li bem rapidinho ali para você, mas você pode dar uma pausa e ler com mais calma, tá? Mas a resposta correta seria a alternativa B, Revolução Francesa. Até porque é o assunto desse capítulo, ok? Na aula de hoje, então, como eu falei para vocês, eu vou falar sobre as fases da Revolução Francesa. Eu vou te lembrar aqui, em 2 minutos, o que estava acontecendo. Então, pensa, sociedade francesa era uma sociedade estamental, antigo regime, absolutismo, olha, só palavras-chave aí. Absolutismo, e a gente tinha o rei querendo aumentar os impostos, porque a França estava meio falida por conta da Guerra dos 7 anos. Foi convocado os Estados Gerais para decidir se iria aumentar os impostos, como que seria isso. O terceiro estado queria que o primeiro e o segundo voltassem a pagar impostos, o primeiro e o segundo estado não aceitou e bum, a gente tem o início da Revolução Francesa, ok? Eu lembro para você que eu falei na aula anterior que o marco desse início da Revolução está em 1789, quando a gente tem a Assembleia Nacional Constituinte e a tomada da Bastilha.
Ok? Depois que os revolucionários eles tomaram a Bastilha e fizeram a Assembleia Nacional Constituinte e colocaram uma série de novas coisas, uma série de novas petições, a gente então tem o início da Revolução. Tá? Um momento importante aqui que nós precisamos tratar é que a Assembleia Nacional Constituinte preocupou-se com uma nova Constituição para a França. Até porque antes o rei ele tinha um poder total. E agora a gente vai entender um pouquinho melhor o que foi essa Constituição. Então acompanha comigo na página 632, aqui onde eu vou indicar aqui a Constituição. Ok? Em 1791, a Constituição foi aprovada. Em seus artigos, o novo Código reformulou o Estado, a Igreja, a sociedade e o sistema judiciário. De acordo com esse novo conjunto de leis, Luís XVI continuaria a ser rei, porém não mais devido à teoria do direito divino. Volta aqui comigo que eu vou te explicar aqui. Tá? O que os revolucionários estavam ainda fazendo nessa Constituição de 91? Tá? As coisas não estavam drásticas ainda. Eles até manteriam o rei no poder, porém ele não seria rei por conta da ideia do direito divino. É bem importante a gente lembrar que os ideais iluministas eles estão presentes em toda a Revolução Francesa aqui. Ok? Mas vamos continuar lá. A quem que essa Constituição nova quer favorecer? Pega a sua caneta marca-texto e acompanha comigo aqui no livro. A classe mais favorecida pela Constituição foi a burguesia. A queda das barreiras tarifárias das corporações de ofício e a extinção dos monopólios que beneficiavam os artesãos eram reformas que contemplavam os interesses da burguesia. Os artesãos e assalariados foram os grupos mais prejudicados. As terras comunais foram cercadas e vendidas, e aos trabalhadores foi proibido organizar-se em sindicatos e fazerem greve. Volta aqui comigo novamente. Olha, é muito importante a sua atenção e você grifar essas coisas aqui, porque a gente está falando da Revolução em busca de igualdade, mas agora eu vou jogar uma provocação para você. Você encontra a igualdade aqui nessa Constituição de 1791? Todo mundo foi favorecido com essa primeira fase da Revolução? A gente vê aqui que uns saíram mais favorecidos do que os outros, que são os burgueses. Porque até então, aqui existe a proibição de greves e entre outros fatores que talvez prejudicava o pessoal ali que trabalhava para essa burguesia. Ok? Mas eu vou continuar que eu tenho mais detalhes aqui para te mostrar. A segunda fase da Revolução vai acontecer aqui quando tem uma Assembleia Nacional Legislativa, entre 789 e 791, ok? Acompanha no livro aqui que eu vou te falar bem certinho, tá? Esse período, que se estende de 1789 a 1791, é caracterizado por uma grande violência. Nos campos, propriedades e castelos de nobres foram saqueados e nas cidades, propriedades foram invadidas e nobres expulsos. Em virtude dessa violência endêmica, muitos nobres e eclesiásticos fugiram para outros reinos, temendo por sua vida. Volta aqui comigo um pouquinho. Olha, então veja. A primeira fase, aquele primeiro momento que eu te falei ali, ele não é tão agressivo, tá? Por mais que tenha a tomada da Bastilha. Mas ainda existe a ideia da permanência do rei e a busca por aqueles direitos que eu acabei de citar para você. Aqui, a partir ali de 1791, a gente vai ter um grupo revolucionário, os grupos revolucionários saqueando os campos, propriedades e castelos. E aí a gente tem um grande problema, porque a sociedade está desestabilizada. O que será que acontece? Acompanha comigo que eu vou te explicar bem certinho aqui. A burguesia rica, com o apoio do rei, formou uma milícia para proteger suas propriedades. Olha só, a burguesia agora passa a ter o apoio do rei. As coisas mudaram um pouquinho, Tá. A burguesia passa a ter o apoio do rei e utiliza a Guarda Nacional para proteger suas propriedades. Mas olha aqui uma data bem importante para você grifar, tá? Em 4 de agosto de 1789, a Assembleia Nacional redigiu um documento que acabaria com todos os direitos feudais e poria um fim no antigo regime, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão.
Ou seja, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão colocaria de vez, em vez, né, estou confundindo aqui, um fim à sociedade estamental, tá? Então, o que ocorre? Agora a gente vai ter esses grupos, né, buscando os seus direitos. E eu preciso muito, só vou te dar um toque aqui, você procura aí na apostila bem certinho, tá? E você pode manter contato com o seu professor, ou até mesmo comigo. Vão ter vários grupos que vão lutar aí nesse momento de fase da Revolução Francesa, que vai ser os jacobinos e os girondinos. O que acontece? A gente tem um outro momento aqui que é o momento da Convenção Nacional. Eu vou explicar aqui de novo, mas você não precisa acompanhar no livro. Eu vou ler para você, mas não precisa acompanhar. Pressionado pelas massas, os deputados formaram uma nova Assembleia, chamada de Convenção Nacional, dessa vez eleita por voto popular. A convenção tinha o objetivo de elaborar uma nova Constituição. Então veja, em 1791 foi feita uma, agora em 93 a gente vai ter uma nova, tá? E olha só, em 1793, o novo governo promulgou uma nova Constituição, dessa vez mais democrática. A Constituição estipulou o sufrágio universal masculino, tá? Ou seja, poderiam participar de eleições e de votos somente homens, o fim do voto censitário e o fim da escravidão nas colônias. Novas medidas permitiram o acesso às terras pelos camponeses pobres. Além disso, escolas públicas foram criadas. Ok? Então, presta atenção aqui comigo. Em 91 a gente tinha uma Constituição, em 93 a ampliação de igualdade e liberdade está aumentando. O que acontece? Aqui a gente vai ter um grupo muito importante na Revolução, que são os jacobinos. Tá? Se você acompanhar aqui no terceiro parágrafo, a gente tem uma definição bem certinha. Os jacobinos instauraram o Comitê de Salvação Pública, que tinha como objetivo estabilizar as rebeliões monarquistas e os revoltosos, que não reconheciam a autoridade da Convenção. Em pouco tempo, o comitê liderado por Robespierre passou a perseguir e a condenar a mortos todos que contrariavam os desígnios postos pelos jacobinos. Volta aqui comigo aqui. Olha só, milhares agora de nobres e girondinos, eles vão ser condenados à guilhotina. Esse período que a gente está falando aqui da Revolução, ele é conhecido como terror jacobino. Os jacobinos foram mais radicais na maneira como foi feita a sua participação na Revolução. Ok? Porém, né, a situação não ficou por aí. A gente tem um outro período aqui importante, que é a reação termidoriana. Acompanhe aqui comigo. Alguns deputados da convenção, liderados por girondinos, organizaram um golpe. Olha só, em 9 Termidor, dia 28 de julho de 1794, esses deputados dissolveram o Comitê da Salvação Pública. Robespierre e seus aliados foram denunciados e condenados à morte na guilhotina. Então, olha aqui comigo. Esse momento do terror jacobino começa a chegar ao fim, porque os deputados girondinos, aliados aos deputados do grupo Pântano, desenvolvem o poder da alta burguesia. Ok? É bem importante que agora a gente tenha aqui o final da Revolução, que eu vou te falar, que é o momento do diretório, que é o período mais conservador de todo esse processo revolucionário. Na visão da alta burguesia, a Revolução havia ido longe demais e era necessário tomar alguma medida para conter. Veja, muita gente morreu, né? O período do que os jacobinos acabaram, né, sendo mais radicais, acabou condenando várias pessoas à guilhotina. Olha só, em 1796, foi promulgada a nova Constituição. Diante da falta de apoio da população, o diretório se aproximou do exército e iniciou uma política expansionista, que visava aumentar os territórios franceses. Desde a prisão do rei Luís XVI, a França havia sido invadida por tropas estrangeiras, de países que não concordavam com a Revolução. O exército francês conseguiu muitas vitórias contra os invasores e, entre seus generais, Napoleão Bonaparte ganhava notoriedade. Eu preciso te falar uma coisa aqui. No meio da Revolução aqui, que aconteceu, da Revolução Francesa,
O rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta, eles vão ser condenados à guilhotina também, ok? Mas o que acontece? Em 1799 eu tenho um fato bem importante para você anotar aí, tá? Que Napoleão Bonaparte deu um golpe militar contra o Diretório, que ficou conhecido como 18 Brumário. Todos os deputados foram destituídos do poder e Napoleão deu início a um novo regime, o consulado, ok? Eu preciso te falar sobre as influências da Revolução Francesa no mundo. A Revolução Francesa, ela teve uma influência muito grande na mudança de mentalidade das pessoas. A busca pelos ideais de liberdade, igualdade, fraternidade vão inspirar até colônias que eram da Espanha, que pertenciam a Portugal, a buscarem a sua independência, a buscarem a sua emancipação política. No Brasil, a gente teve, nesse mesmo período que está acontecendo, em 1789, a Conjuração Mineira, né, Inconfidência Mineira. E também a gente tem a independência do Haiti, que vai ser inspirada pela Revolução Francesa. Eu espero que você tenha entendido, mas eu preciso que você faça algumas atividades para a gente fixar esse conteúdo aí. Então, na página 637, você pode realizar a atividade número 4, número 5. E da 638, você pode fazer continuar a atividade número 5, ok? Eu agradeço a sua atenção, eu sou o professor Fernando, muito obrigado, até a próxima.